Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso vídeo de hoje é sobre logística. Então eu vou falar alguma coisa. Primeiro eu vou explicar para vocês por que ela é importante e vou falar alguma coisa da evolução da logística no campo de batalha. Mas antes de tudo eu quero dizer quero colocar umas coisas importantes. Muita gente aqui vai sentir falta da explicação de como era a logística do exército romano. Então já vou adiantar o porquê. É que nós queremos fazer no futuro uma série só sobre o exército romano. Então nós vamos abordar técnicas, lideranças, armamento, organização, logística, etc. E aí a gente aprofunda, né? A gente resgata o tema de logística no Império Romano. Então hoje nós vamos falar, tá, de alguns períodos. Se der tempo nós entramos na nossa era contemporânea. Se não der, nós vamos até onde for possível e faremos uma segunda parte aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito longo. Bom, gente, esse aqui é um carro de combate Chieftain britânico, tá? Então, é uma máquina perfeita, tá? Uma máquina maravilhosa, uma máquina de guerra excepcional. Quando tudo vai bem, né? Então, o que acontece? Para você operar um veículo desse, você precisa de ração para os integrantes, de munição, de combustível, de lubrificante, de peças de reposição, lagarta, de carro de combate. Volta e meia precisa ser substituído, dá um trabalho miserável a substituição de lagartas. Aliás, tudo alusivo a carro de combate, gente, é trabalhoso, é brutal, você se suja, você se cansa, é muito complicado realmente, é uma mecânica pesada. Agora, o que acontece, né? Se você não tiver uma logística adequada, por mais moderno que o seu carro de combate seja, quanto mais moderno, mais complexa é a logística, você vai ficar pelo caminho. Então nós vamos explicar como se desenvolveu a logística que nós temos hoje, né, que é capaz de atender esses veículos sensacionais aí. Nós vamos estudar desde os primórdios, tá? A gente já viu a importância, que sem isso, sem logística, esse bicho aqui é inútil. Então nós vamos estudar como se chegou nesse patamar. Bom, gente, até mais ou menos aí as guerras napoleônicas, né? Você tinha o seguinte, os exércitos não eram tão grandes, em primeiro lugar, né? E você tinha dois sistemas de abastecimento, a pilhagem, quando você estava operando em território inimigo, a pilhagem, ou a requisição, né? Compra, etc. Só que a pilhagem ela tem um limite, né? Você pilha um território, você drena ele, você tira todos os recursos que tem, mata a população, faz o diabo, chega uma hora que não tem mais nada para tirar de lá. E as compras de equipamentos, ela é de ração, forragem para cavalos, burros, etc., ração para os animais de carga e de combate, ela tinha um problema muito grande, porque faltava padronização, você às vezes não sabia quantificar direito, tá? Às vezes havia muita corrupção também, em diversos escalões, enfim. Mas era assim que funcionava na maior parte do tempo, ou pilhagem, ou essa compra, requisição, etc. Sendo que a requisição tinha um problema adicional, né? Normalmente o rei, quando requisitava itens para as tropas dele, ele não pagava o que aquilo tinha em termos de valor de mercado. Ele estabelecia um preço ali e dane-se você se tivesse prejuízo. Mas a pilhagem tinha um problema adicional, gente. O que acontecia? Você acabava escolhendo para combater rotas que você sabia que iam facilitar a pilhagem, tá? Em termos econômicos, em termos logísticos, até facilitava a sua vida. Em termos táticos e estratégicos, nem sempre, porque às vezes você era obrigado a passar por uma rota, tá, que ela tinha uma facilidade logística, mas estrategicamente ia desaguar em um objetivo que não interessava tanto. Outro problema é a inexistência de estradas, tá? Nem sempre você tinha estradas que facilitavam o fluxo logístico. Uma coisa interessante dessas épocas aí, é como a artilharia sempre foi muito pesada e ficava difícil você transportá-la por estrada, principalmente em época de chuva, o pessoal usava muito o transporte de artilharia em barcaças por rio. Lógico, isso aí acabava condicionando também os eixos de ataque ligados, né, e dependentes das vias fluviais aí para você conseguir trazer a sua artilharia. Então vocês veem que uma guerra é uma coisa mais complexa do que parece, gente. Bom, esse panorama ele mudou muito pouco, tá, da antiguidade até o século XVII.
Só que aconteceu o seguinte, no século XVII na França, vocês têm Luís XIV. O Luís XIV adorava uma guerra, né? E ele teve um intendente genial chamado Michel Letellier. Vou mostrar esse cara para vocês e a gente vai ter que conversar muito sobre ele, porque o Letellier é praticamente quem criou um sistema logístico moderno. Vamos dar uma olhada nele e falar um pouco do trabalho desse cara genial. Bom, esse senhor então é o Michel Letellier. Ele serviu diversos reis franceses, tá? Mas o destaque maior é pro Luís XIV, tá? E ele inovou muita coisa no exército, ele fez muita coisa importante ali que tornaram o exército francês uma força bastante operacional. Vamos ver o que ele fez. Bom, gente, o Michel Letellier, ele inventou soluções para problemas que existiam naquela época, existem até hoje, mas as fórmulas que nós usamos para esses problemas foi ele que criou. Primeiro, pagamento regular dos soldados, né? Vocês falam, ah, mas isso aí é genial? Para a época era, porque uma boa parte do exército não recebia e dava problemas assim de motim, de tudo que vocês puderem pensar, tá? Acabava acontecendo. Então ele criou um sistema de pagamento regular. Segundo também, ele criou um sistema de cálculo de provisões, de todos os tipos de provisões, por homem. Então ele sabia, ó, eu tenho uma brigada de 3.000 soldados operando em Nantes, não sei que cidade, La Rochelle, e ele sabia mais ou menos o que aqueles militares iam precisar em cada dia de campanha. Ele era uma pessoa muito calculista, foi até longevo para a época, morreu com mais de 80 anos, e todos os filhos dele, um até se tornou arcebispo, exerceram funções importantes, tá, no Estado francês. Mas ele montou um sistema, ele conseguia calcular com razoável dose de acerto as provisões necessárias a um exército de operação em campo. Uma outra coisa importantíssima também, nós militares usamos isso até hoje, tá? Ele criou contratos padrão, tá, para a compra e fornecimento de itens para o exército. Por que isso? Porque naquela época existia muita corrupção, então cada intendente comprava na região no preço que ele queria, nas quantidades, não existia padronização. Não, ele criou tudo isso, criou contratos padrão, o cara ia lá, tá? Ele estipulava quanto que queria, quanto que o exército poderia pagar, como seria o pagamento, essa coisa toda. Isso foi genial. Outra coisa, ele criou depósitos próximos à frente de batalha, bem administrados. Então, esses depósitos, eles eram tocados, né, por profissionais, gente que ele treinou, que ele formou, e esses profissionais sabiam as quantidades de equipamento que precisava ter estocado ali, como seria o fornecimento, de maneira que o exército era atendido com uma prontidão bem apropriada para a batalha. E ele investiu no treinamento e na formação desses especialistas em logísticas aí que iam atender esses depósitos, tá, gente? Aí vocês falam, ah, mas essa coisa é simples. Hoje pode parecer que é, e não é tão simples quanto vocês pensam, tá, gente? Logística é um problema até hoje, tá? Logística é uma coisa complicadíssima até os dias de hoje. Mas esse homem, com a genialidade, com a visão que ele tinha de mundo, ele conseguiu montar as bases, tá, para a logística moderna. Então ele precisa ser bastante estudado, o Michel Letellier, e uma boa parte do sucesso das campanhas do Luís XIV se devem a esse homem genial. Bom, pessoal, esse vídeo está ficando longo, eu vou fazer mais uma parte aí essa semana que vem. Aí nós vamos abordar as campanhas napoleônicas e eu quero entrar no Brasil, tá? Eu vou falar aí da logística na Guerra do Paraguai e eu vou falar do trabalho do Duque de Caxias, porque ele tinha muita visão logística. Tem gente que vê só a habilidade tática, estratégica e política do Duque. Não. Ele tinha também uma visão logística, era uma pessoa fora de série, tá? Eu, particularmente, eu tenho muito orgulho de ter sido militar do Exército Brasileiro, cujo patrono é o Duque de Caxias. Eu acho uma pessoa admirável em todos os sentidos. Então, semana que vem, ou amanhã, vamos ver como é que as coisas vão se comportar na Síria aí. A gente deve estar vindo com a segunda parte da logística aí. Bom, já que o nosso papo de hoje é sobre logística, eu quero recomendar para vocês o livro sobre a vida do Marechal Rommel, tá? O Rommel era complicadíssimo com relação à logística, porque ele fazia operações militares muito extensas e seus oficiais de logística ficavam desesperados para poder atender as tropas na frente. E ele acabou sendo muito prejudicado porque os aliados bombardeavam os comboios do eixo no Mediterrâneo, então ele tinha dificuldades em receber os suprimentos dele na frente de batalha no deserto, tá?
e vale a pena vocês conhecerem o trabalho do Rômio como tático, como estrategista. Esse livro está na lista de desejos do canal Arte da Guerra, e eu lembro sempre o seguinte: todas as vezes que vocês compram livros aqui pela Amazon, vocês estão ajudando o nosso canal. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Então, quero deixar alguns recados aqui para vocês. Eu quero mandar um abraço para o assinante Rodrigo Remerli. Ele me enviou uma carta, só que ele não deixou um e-mail para resposta. Então, Rodrigo, se você estiver vendo esse vídeo aqui, envie um e-mail aqui para o canal, tá? Ou nos comentários, coloque seu e-mail, que eu tenho condições de responder aí com mais rapidez. A outra coisa é o seguinte, gente, domingo, dia 30 de dezembro, nós faremos a última live do canal Arte da Guerra, tá? Discutindo os fatos militares mais importantes do ano de 2018. Então vai ser às 17 horas, tá? Vai ser uma oportunidade que vocês têm aqui para se despedir de 2018, esse ano emocionante, e a gente conversar, bater um papo muito grande sobre tudo que aconteceu de importante, tá? Alusivo a fatos militares no ano de 2018. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando aí com mais material de logística essa semana. Tem muita coisa de aviação também para falar para vocês. Eu estou fazendo um trabalho de fôlego sobre a aviação, sobre a Força Aérea Israelense, de maneira que eu acho que agora no comecinho do ano a gente consegue colocar no ar. Então, estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.